Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre duas grandes e importantes vanguardas europeias que influenciaram muito a arte do nosso Brasil. Estou me referindo a Bauhaus e o construtivismo. As vanguardas europeias, como Bauhaus e o construtivismo, elas enriqueceram o repertório mundial das artes. Os construtivistas brasileiros, os pós-construtivistas, os concretistas e os neoconcretistas são herdeiros dessas vanguardas, cada um, logicamente, com suas próprias características, poética, temática e propostas principais. Porém, um dos aclamados artistas que a gente pode considerar um grande construtivista brasileiro ou pós-construtivista é o artista baiano Rubem Valentim. Então, vamos conhecer um pouquinho, dessas vanguardas. Bauhaus foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha. Bauhaus foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo do design e na arquitetura. Por quê? Porque foi a primeira, olha só, gente, foi a primeira escola de designer do mundo. O que significa Bauhaus? O significado literal da palavra Bauhaus é casa de construção, justamente por se remeter a designer, a arquitetura. Características da Bauhaus. A escola ela tinha uma proposta inovadora, ela rompia com o ensino clássico da arte, ao estimular a produção de objetos que tivessem como prioridade um resultado final. Vejam só algumas das características da escola. Foco no funcionalismo, a obra ter um propósito e atender a ele. Uma obra deve ser capaz de ser produzida em grande escala e para qualquer tipo de público. Segundo a orientação da escola, era importante estimular o hábito de pensar, idealizar e projetar o processo produtivo por inteiro. O artesanato deve deixar de ser um meio isolado para passar a ser um meio imprescindível para se chegar a um fim. Apesar da escola prezar o funcionalismo, o intuito era criar obras que se mantivessem distantes de qualquer espécie de tédio ou cansaço. Embora os produtos tivessem muitas vezes contornos simples, era suposto surpreenderem o utilizador, por exemplo, através das cores. E o construtivismo? O que era o construtivismo, gente, nas artes? O construtivismo ele representou um movimento de vanguarda artística que se manifestou nas artes plásticas, na escultura, na arquitetura, na cenografia, na dança, na fotografia e no design. Ele surgiu no início do século XX, a russa, foi em Moscou, e durou até meados da década de 1920, influenciando o movimento artístico que a gente acabou de ver, que é o Bauhaus. Então, o construtivismo, ele influenciou o Bauhaus. Qual era a proposta do construtivismo? Gente, a vanguarda era de vertente de influência futurista. Então, a gente já sabe que era algo, moderno. Por esse motivo, esteve preocupada em mostrar uma nova configuração da arte, influenciada pela Revolução Industrial, que era o contexto da época. Assim, ela propôs uma arte que rompia com o passado tradicional, trazendo à tona outras formas de apresentação associadas aos avanços técnicos e tecnológicos, como, por exemplo, as máquinas, a engenharia, a eletrônica, a evolução fabril, dentre outros. Quais eram as principais características do construtivismo? Rompimento com a arte clássica, tradicional e acadêmica, utilização de outros suportes, colagens e objetos pré-fabricados e como madeira, plástico, ferro, vidro, arame, arte geométrica, abstrata e tridimensional, anti-arte e experimentações artísticas, influência do futurismo, marxismo e racionalismo científico, contrário ao naturalismo e expressionismo,
Temas de cunho político e sociais. Essas eram as principais características do movimento construtivista. No Brasil, como eu falei no início, gente, um dos mais aclamados artistas considerado um construtivista brasileiro é o artista baiano Rubem Valentim. Quem era Rubem Valentim? Rubem Valentim foi um pintor, escultor, gravador e professor. Ele iniciou seu trabalho de pintor na década de 40 como autodidata. Desde o início de sua produção, ele demonstrou um forte interesse pelas tradições populares do Nordeste, além de buscar referências ao universo religioso, mais especificamente relacionado às religiões de matrizes africanas. Então, Rubem Valentim ele tinha um interesse muito grande, gente, pelas artes de cunho africano. Vocês vão ver isso nas obras dele. Rubem Valentim e a estética africana. A estética africana, de modo geral, foi também influência para Valentim, algo que está presente na paleta de cores do artista, ou seja, no conjunto de cores que ele utiliza nas suas composições, e também nas abstrações geométricas que lembram a pintura tribal. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, algumas obras de Rubem Valentim, e a gente pode perceber as abstrações geométricas, né? Então, a gente tem aqui muita geometria, a gente vê aqui uma paleta de cores, assim, bem tudo muito colorido. Então, realmente, ele se inspirava na estética africana. Vamos para as atividades de hoje? Bom, gente, na atividade de hoje, na aula 1, nós vamos responder algumas questões sobre o que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. As vanguardas europeias, como o Bauhaus e o construtivismo, ganharam força no Brasil, influenciando mais de uma geração de artistas brasileiros que, com sua própria poética, enriqueceram o repertório mundial das artes. Foi o que a gente acabou de ver. Então, a primeira pergunta é: quem foi Rubem Valentim? Então, vocês vão responder aqui, gente, quem foi Rubem Valentim? Tá muito fácil, a gente acabou de ver, né? Questão 2. Rubem também carregava influências da estética africana em suas obras, porém tem sua própria paleta de cores, além de, ao invés de uma produção orgânica como a de Klee, sua obra é predominantemente geométrica. Com o lápis de cor ou giz de cera, monte as paletas de cores das obras de Rubem Valentim, figuras 7 e 8 da nossa aula 1. Então, a gente tem aqui, gente, duas figuras, ok? A gente tem a figura 1, a gente tem a figura 2. O que vocês vão fazer? Com a ajuda de um lápis de cor ou um giz de cera, vocês vão colocar aqui nesses quadradinhos aqui a paleta de cores que foi utilizada por Rubem Valentim nas figuras. Então, vocês vão pegar aqui a primeira figura e vocês vão ver quais as cores que o Rubem Valentim utilizou nessa primeira imagem. Vocês vão colocar aqui nos primeiros quadrinhos. Depois vocês vão olhar aqui na segunda imagem dele e vocês vão ver quais foram as cores que ele utilizou e vocês vão colocar aqui embaixo. Muito fácil. E 3, nossa última questão de hoje. Fale brevemente sobre as vanguardas europeias Bauhaus e construtivismo. Então, vocês vão escrever de maneira bem resumida sobre essas duas vanguardas que a gente acabou de ver. Gente, é isso. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.